Nessa reta final de ano, os vereadores de Franca demonstram que estão na contramão da vontade popular. Eles aprovaram um projeto da prefeitura que prevê a criação de cargos comissionados. A conta vai chegar em breve e quem vai pagar é o francano. O polêmico projeto foi aprovado com folga, mesmo após ter chegado à Câmara em regime de urgência e ser pouco discutido. Ainda assim, a base governista justificou a aprovação, afirmando que os cargos foram reduzidos em 70%. 10 votos a favor e apenas 4 contra. Este é o placar que autoriza a Prefeitura de Franca a criar 104 cargos comissionados. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito Gilson de Souza, que pode, ainda este ano, nomear as pessoas que vão ocupar estas vagas. Esse projeto não tem um parecer técnico-jurídico da Procuradoria do município de Franca, não tem um parecer técnico da Procuradoria da Câmara Municipal. Enfim, é um projeto que chegou rapidamente para ser aprovado em regime de urgência, sem ampla discussão e que vai impactar em 5 milhões o orçamento da cidade de Franca. Esses cargos existem desde 1995, eram 338 cargos e agora foram reduzidos para 104, obedecendo uma decisão do Tribunal de Justiça que determinou a extinção dos cargos como eles existiam. Este vereador critica a aprovação. Para ele, o governo vai nomear pessoas sem qualificação técnica. No momento em que a prefeitura tem dificuldades financeiras para fazer cirurgias, para fazer exame, ela não pode se dar o luxo de contratar pessoas sem concurso. O Tribunal de Justiça já mandou exonerar e eu entendo que foi a deixa para ela poder deixar esses cargos para fazer concurso, mas o prefeito insiste em nomear cabos eleitorais. Em fevereiro, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou os cargos inconstitucionais e exigiu que a prefeitura ocupasse as vagas com servidores concursados. Os cargos chegaram a ser destituídos. Agora, o projeto aprovado prevê a criação de novos. Não foi discutido, não tinha um parecer nem do jurídico do executivo nem do legislativo. Se ateve apenas a um parecer da FIP, que elaborou o próprio organograma. Houve uma redução de cargos, só que eu sou totalmente contrário aos 44 cargos no tocante de diretores, que no meu ponto de vista tem que ser concurso. Este especialista em administração pública também critica a aprovação. Para ele, a Prefeitura de Franca caminha ao contrário do que a população espera, que é o enxugamento de gastos. Infelizmente, a classe política não tem percebido que nós, cidadãos, nós não aceitamos mais essa forma de administrar. E cargos comissionados, na verdade, é o ponto central da discussão das polêmicas na atualidade. Ou seja, a população não aceita mais um grande gasto com isso só para pagar questões de campanha, porque a realidade é essa. A pessoa auxiliou lá na campanha, mas não tem qualificação quase que nenhuma e ela recebe de presente um cargo comissionado. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Franca não se pronunciou. Acompanhe agora como votou cada vereador. Votaram a favor: Arroizinho, Carlinho Petrópolis, Claudineida Rocha, Correia Neves Júnior, Cristina Vitorino, Hilton Ferreira, Nirleide Souza, Pastor Otávio, Pastor Palamone e Tony Rio. Votaram contra Adermis Marini, Della Mota, Cacá e Marco Garcia. Ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Puxa, a sociedade está de olho nos projetos polêmicos. Aqui ao meu lado está o advogado Ricardo Miguel Sobral. Doutor, extinguir cargos por ordem de justiça, mas depois criar novos postos políticos, isso é obedecer à lei? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Pulse. Boa tarde, telespectadores. A Constituição Federal prevê a possibilidade da existência dos cargos em comissão. Mas ela também fixa que esses cargos em comissão devem ser somente para assessoria direta, chefia e direção. Se a lei cria cargos e determina o comissionamento de funções técnicas e administrativas, a lei desrespeita a Constituição e, portanto, ela não pode se manter. Então, a criação desses cargos tem que ser específicas para esses 3 tipos de funções. A vontade do cidadão não deveria receber, no mínimo,
uma consideração dos agentes públicos? Sem dúvida. É função do Poder Legislativo, enquanto representante de cada cidadão, discutir isso com a sociedade e ouvir. E tomar a decisão com base também nos anseios populares na hora de votar e de escolher se o projeto deve ser implementado naquela cidade e afetar desse jeito todos os cidadãos. O fim do ano reservou projetos que custarão caro para os cofres em 2019. As nossas prefeituras não temem a falência da economia pública? Isso é possível. A gente observou que nos últimos anos houve uma redução e crise econômica que diminuiu o dinheiro liberado para os municípios na sua gestão. Então, cabe agora ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ter muito controle e ter responsabilidade, porque se faltar dinheiro, faltará para os serviços públicos ao cidadão. Isso é um perigo. No cenário nacional, a Câmara avança no afrouxamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os efeitos para as cidades podem ser imediatos? Pode, porque a Câmara Federal justificou que com a redução desses últimos 2 anos, houve um aumento da despesa já carimbada e com isso tende a flexibilizar no curto prazo. Se for apenas isso, a medida pode ser curta. Agora, se isso se esticar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aumentou em muito a qualidade dos orçamentos públicos, pode se perder ao longo do tempo. O eleitor deve se lembrar disso na hora de votar? Claro, o eleitor deve, na hora de exercer o seu próximo voto, verificar como aquele político se comprometeu nos 4 anos de exercício de mandato. O eleitor é o grande responsável por aquele político estar lá e deve mantê-lo, caso concorde, ou tirá-lo, caso não concorde. Os cargos comissionados, que deveriam ser uma solução extraordinária, deixaram as prefeituras reféns de interesses particulares? Se o cargo comissionado não respeita essas funções e, além disso, ele é utilizado como moeda de troca, como barganha de favores, sem dúvida, ele perdeu totalmente a sua essência e ele deve ser excluído. O cargo comissionado deve ser apenas para que o gestor tenha um corpo diretivo que consiga implementar a política que ele prometeu na sua eleição e não barganha ou troca de favores. Doutor, e um olhar especial da população em relação àqueles que votaram a favor, que votaram contra essa mudança em Franca? Olha, a população deve agora verificar se os cargos comissionados estão sendo atribuídos por profissionais competentes e, caso chegue à conclusão de que houve o desvirtuamento desses cargos comissionados, cobrar dos seus vereadores e, principalmente, não votá-los nas próximas eleições. É estranho o fato das câmaras não barrarem nem oferecerem resistência a tantos cargos políticos? Isso é um fato comum, porque a Câmara dos Vereadores tem uma interlocução direta com o Poder Executivo e isso deve se limitar ao campo técnico. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Ok, Davi?